dirigente com critério para contratar jogador, treinador, é difícil. Eles veem os nomes que estão no mercado, perfil você vai ver depois. Perfil eles veem depois que o cara chega, depois que entrega na mão do técnico. Geralmente é assim. E o São Paulo, as pessoas também tratam da questão do salário do Rafinha como uma preocupação, não porque a gente quer saber quanto o Rafinha vai ganhar, que isso para mim pouco importa, mas o que se leva em consideração é a capacidade de pagamento do clube. O São Paulo assumiu um compromisso puxadíssimo com o Daniel Alves, que ele não conseguiu honrar, que era fora da realidade. Não deu retorno em campo e o São Paulo não teve o retorno financeiro também. Então, isso também preocupa. O Rodinei é um patamar salarial. O Rafinha, mesmo vindo de um rebaixamento, é outro papo. Tem lá a tal da cláusula de produtividade para bater lá o teto dos 500 mil no contrato, é o que está se divulgando aí, mas ainda assim, por um clube com as dificuldades financeiras que o São Paulo tem, é um esforço, é um trabalho de fôlego trazer o Rafinha. E o Rafinha, Cazé, que pra mim, assim, eu não consigo... Eu não sei se o Rafinha pode voltar a ser o Rafinha do Flamengo, ou se o Rafinha é esse mesmo do Grêmio, um Rafinha que destemperado, um Rafinha que voltou exagerando um pouco na postura nos jogos, que não conseguiu contribuir tão bem dentro de campo. Eu sei que ele tem bola, mas eu não sei qual é o Rafinha real que o São Paulo está trazendo hoje. Qual é o Rafinha? Qual vai ser a versão 2022 do Rafinha, entendeu, Cazé? Então, eu acho que essa é a grande pergunta. Eu vi circulando no Twitter, até o Vitor aqui, que é um torcedor do São Paulo que acompanha a gente, mandou aqui um tweet falando que aparentemente o Rafinha vai receber 350 mil, mais os bônus lá, que tudo foi falado, pode chegar a 450 mil. É um salário alto. Assim, eu acho que existem vários lados para você olhar. O Rafinha aqui, sabidamente, é um cara que é líder de elenco, líder de vestiário, e o São Paulo tem problema com isso. Então, você tem que saber lidar, você tem um Rogério Ceni ali lá dentro, você tem uma crítica do torcedor do São Paulo, que esse elenco dentro do vestiário, ele é mal gerido, ele é dividido, então isso é um ponto. Você tem o Rafinha, que foi líder de assistência no campeonato na posição, isso é importante lembrar, que estava jogando na lateral esquerda, jogou uma grande parte do campeonato invertido. Eu acho que sim, existem diversas óticas que você pode olhar para isso. Quando a gente falava que o Grêmio estava sendo rebaixado, muito da nossa incredulidade, nossa, o Grêmio está sendo rebaixado? Meu Deus, mas com esse elenco, eu acho que quando a gente falava com esse elenco, o Rafinha estava ali. Eu acho que olhar agora e falar, todo mundo é ruim, ninguém serve, eu acho que a gente está contrariando o que a gente pensava durante a trajetória do Grêmio. A gente pensou, mas vai cair com o Douglas Costa, vai cair com o Rafinha, vai cair com o Ferreirinha, vai cair com o Jeromel, vai cair com... A gente falava os jogadores, a gente enumerava vários jogadores e que não fazia sentido estar caindo. Perfeito. Por bola. E aí a gente sabe que futebol não é só, o Rafinha joga bem, o Ferreirinha joga bem. Não, então fica. Não é assim. Tem que jogar, tem muita coisa ali dentro que tem que funcionar como uma engrenagem, né? A gente sabe disso. Agora, você imagina hoje a crise do Barcelona, por exemplo, mal comparando, tá? Não tô comparando São Paulo com o Barcelona, mas tô comparando um time que tá na draga e que foi eliminado na primeira fase da Champions, que equivale para um time desse tamanho a um rebaixamento quase, né? Foi rebaixado para a Europa League. Não serve ninguém do Barcelona hoje, tu não vai querer o De Jong, tu não vai querer o... Entendeu? Tem peças, a gente identificou durante o ano do Grêmio que as peças estavam ali, só que não estava funcionando. Se algum time contrata o Ferreirinha hoje, não dá para falar que é uma contratação ruim. Obviamente, eu não estou comparando o Ferreirinha com o Rafinha, tá? Toda a questão da idade, questão do salário, mas é um jogador que foi rebaixado com o Grêmio. Então, assim, eu acho que ser rebaixado não é uma sentença de, não serve. Óbvio, tem que se ter cuidado, claro. Até porque o Rafinha vem, depois que foi pro Olympiacos lá, uma decisão bem questionável, não jogou o nível que ele jogou no Flamengo, mas também nem os jogadores do Flamengo jogaram o nível que jogaram em 2019. Então, assim, eu acho que é um jogador que pode colaborar muito com o São Paulo. Acho que pode colaborar muito com o São Paulo, desde que o ambiente do São Paulo seja um ambiente controlado no sentido de quem é o líder do vestiário? Vai ter divergência? Vai ter panela? Vai rachar o vestiário? Eu acho que é um cara que pode colaborar bastante. Tem que ver quem vai chegar, assim. Eu acho que se o meu time anuncia, óbvio que o meu time também, se anuncia qualquer um, já tô feliz. Mas eu acho que um time de Série A hoje que anuncia Rafinha, Ferreirinha, faz um pacotão aí, Rafinha, Ferreirinha, Jeromel e, gente, eu ficaria feliz.
Resolve, Formiga, a pergunta que a gente colocou na tela, resolve os problemas do São Paulo, a contratação do Rafinha? A gente viu o Igor Vinícius terminar a temporada como titular ali do lado direito. Resolve? Cara, eu acho que resolve. Eu acho que resolve como resolveria de... Por exemplo, assim, resolveria do... É que o Mateuzinho eu acho que é o futuro lá, mas resolveria do Flamengo, pô. Resolveria no Palmeiras. O Palmeiras que fala, beleza, o Marcos Rocha. Hoje é o titular, né? Mas tem o Mike. Beleza, o Mike assim... Antes da final da Libertadores, a torcida do Palmeiras estava desesperada com o Mike. Que jogou pra caramba a final, jogou muito. Mas aí, antes da final... Perfeito. Tava todo mundo... A gente fez um cara a cara aqui, um mano a mano. Pô, a torcida do Palmeiras... A torcida do Palmeiras... Quem foi o lateral do Flamengo na final? Foi o Isla. O Isla. A torcida do Palmeiras estava votando no Isla. A torcida do Palmeiras estava votando no Isla. A torcida do Flamengo estava votando no Mike. Era isso que estava acontecendo. Então, assim... eu acho que resolve, cara. Assim, resolve porque você não tem nada, né? Por exemplo, a gente fala assim, resolveria do Palmeiras, aí você vai falar, primeiro, tem um problema? Aparentemente, antes da final, tinha. Hoje é óbvio, o torcedor vai dizer que, pelo amor de Deus, sempre acreditei, mas é esse papo. Mas antes, sim, eu acho que o Galo não tinha problema na lateral, realmente não tem. E o Corinthians não tem problema na lateral. E o Fortaleza que jogava com ala e que foi muito bem. Fora essa galera, todo mundo tem uma questão ali. E o Rafinha seria ótimo para a esmagadora maioria. Então, assim, é uma questão para se pensar, porque você fala, pô, o Daniel Alves não deu certo. Num contexto conturbado, eu acho que ele jogou bem em vários momentos, mas eu entendo que era uma expectativa. Ele foi comprado um símbolo, né? Que automaticamente traria taças e pai, não sei o quê. E eu entendo a decepção, não vou entrar nesse debate. Mas o Daniel Alves apareceu lá como reforço agora para tentar ajudar na resolução de problema do Barcelona, pô. Então quer dizer que ele não poderia servir para cá? Poderia, do mesmo jeito que o Rafinha. Então, é que hoje o Rafinha não é uma possibilidade para voltar para o Bayern, porque o Bayern está voando. Mas se o Bayern estivesse em baixa, talvez ele voltasse. E o São Paulo hoje está em baixa, ele precisa entender. Eu acho que o Rafinha é uma contratação que casa completamente com o modelo atual do que é a situação do São Paulo. Não dá para pensar que o São Paulo vai tirar alguém dos 3 principais, ele vai tirar alguém, hoje ele vai tirar alguém do Galo, alguém do Flamengo, alguém do... Não vai, tanto que tentou tirar o Rodinei, que é reserva, terceiro reserva, ou segundo, eu não sei qual a hierarquia hoje exata, e não conseguiu, e não vai tirar. Aí, quem seria o lateral... Isso grita pra mim, hein? O São Paulo, foi mais fácil pro São Paulo trazer o Rafinha do que o Rodinei. Mas isso é conteúdo do Flamengo, do Flamengo. O futebol é cíclico. Pô, o Flamengo tá pedindo 6 milhões de reais no Rodinei, pô. O famoso, o Flamengo tá pedindo pra não negociar. E se alguém pagar, beleza, legal. Legal. Sim, pô, maneiro. Putz, tá bom. É bem isso. É aquela história aí, quanto é que você quer pra fazer tal coisa? Aí tu não tá afim de fazer, tu fala, não, me dá tanto, pede pra não fazer, né? E os caras, então... Tem essa, tipo o Casé faz todo dia. O Casé faz isso aqui pra mim, eu te dou tanto. Ele, cara, não, é isso aqui. Eu nunca fiz isso, cara, mas tem muita gente que faz. Pede pra fazer uma ação, uma parada e fala, pô, eu quero X, só que esse X é um valor astronômico, é pro cara dizer não. E aí tem os caras que falam, tá bom, isso. Vamos lá. O pessoal disse que o Renato, nas renovações com o Grêmio, foi assim na reta final, né? Era pedindo pra não renovar. Sim, e o Grêmio, vamos. O valor era irreal. 1 milhão, tá bom. E o Romildo falava, não, tudo bem, meu filho, tudo bem, tamo junto, tamo fechado. Agora, alguma chance do Rafinha não jogar na lateral direita, tipo Daniel Alves, não, né? Acho que não, pela necessidade. Eu acho que o problema do São Paulo é na lateral direita, né? Tem o Reinaldo na lateral esquerda, que aí vai o torcedor do São Paulo fizer um problema ou não, mas eu acho que o Reinaldo é o titular. Tá. Meio campo ou não, né? Rogério saindo do comando, né? Pode vir a acontecer, mas pela necessidade atual, e se eles buscaram o Rodinei antes, é porque a necessidade é para lateral. Agora a gente também tem que entender a idade do Rafinha, né? A temporada que vai ser de novo uma temporada corrida por causa de Copa do Mundo no fim do ano. A gente não sabe o quanto o São Paulo vai avançar nas competições e como vai se desenhar o cenário de calendário para o São Paulo, dependendo do quanto avançar. Mas isso é um ponto também, né? Dizer que vai ter o Rafinha 100% da temporada, quando começar a funilar e ter jogo quarta e domingo, não vai ter. Então isso também é uma questão para observar. Talvez com o Rodinei, o São Paulo
tivesse uma profundidade maior aí em termos de rodagem se a temporada se afunilar com muitos jogos. Mas com o Rafinha também vai ter essa preocupação, né? O próprio Flamengo de 19 já tinha, e naquele começo de 20 também, né? Um cuidado, era tanto com o Rafinha quanto com o Felipe Luiz em relação a essa questão da idade. Mas esse pacote que o Cazé falou aí, ô Jorge, tu imagina um pacote, assim, pacotão do Grêmio, tá? Saldão, aí tu consegue Jeromel, Ferreirinha, Douglas Costa e Rafinha. Quem que vai reclamar de um pacote desse? Não tem como, gente, pelo amor de Deus. E fora bom. Outras figuras ali, que você pode aí, por exemplo, o Diego Souza tá lá, indo com um possível reforço do Vasco e tal. Cara, o Diego Souza o Diego Souza fez um campeonato bom. A reta final dele... Assim, a gente vai isentar totalmente de culpa o elenco do Grêmio pelo rebaixamento? Não, claro que não, mas uma coisa é o cara sozinho. É porque eles podem funcionar individualmente e outros... Chegando num ambiente organizado, pode dar muito certo. Tem jogadores ali que... Beleza, tem jogadores que têm problemas de convívio. Tem aquele jogador que é o cobra da bola, que é mais velho, que você sabe que quando o cara chega no vestiário, ele já chama a responsabilidade... Mas, tem jogador ali também que tá no bolo e que tem muita qualidade e que dá pra render muito do time. A gente entende que o Mari foi um bom reforço pro Flamengo? Foi, né? Ninguém discute. Deu super certo. O Mari veio da 2ª divisão da Espanha, pô. Se fosse por esse cenário aí... É momento, não tinha currículo pra estar ali e pra ter funcionado. Mas, de novo, é um contexto coletivo. O Arão começou a era Jorge Jesus ridicularizado. Hoje, ele é intocável. O Arão hoje, inclusive, vamos dar um exemplo aqui. 2019, Jorge Jesus chegou, pisou no Flamengo. Aí ele faz aqui, esses aqui eu não quero, tô colocando no mercado. Um desses seria o Arão, vamos dar o exemplo. Se o teu time contratasse o Arão, tu acha que ele ia chegar, olha que contratação maravilhosa, que coisa espetacular? Provavelmente não. Se contrata hoje, é outra história. Hoje o Arão chega em qualquer time como um bom reforço, imagino eu, um muito bom reforço. Como o Mari, depois do Flamengo, se qualquer time contratasse o Mari, seria, putz, meu irmão, que baita reforço. Então eu acho que muito é contexto. A minha dúvida é como chega o Rafinha hoje para qualquer clube? Se as pessoas vão exclamar desse jeito ou não? Eu acho que chega em baixa, tanto que a gente está gerando essa discussão. O nome do Rafinha não geraria esse debate se não fosse o ano de 2021. Não, eu acho que ele chega em baixa. É por isso que ele tá indo pro São Paulo também. Então, o São Paulo tem que entender isso. Só tá contratando o Rafinha porque tá em baixa. A gente acabou de falar de jogadores que estão em... O Rodinei tá mais em alta do que o Rafinha. E foi por isso que o São Paulo não conseguiu contratar o Rodinei. Ponto. Assim, é duro, mas é a realidade. O Rafinha é muito melhor que o Rodinei. O Rafinha pode entregar muito mais que o Rodinei. O Rafinha entregou mais que o Rodinei. Ele, perfeito. Mas é todo um pacote. O Jorge falou do destempero. A gente vai lembrar do que o Rafinha fez lá na Vila. De empurrar um Gandula. Um cara que é um líder, um cara que é, como a molecada gosta de brincar. Pisou na Europa. Jogou onde? Joguei na Europa. Joguei na neve. O cara chegar na Vila Belmiro, empurrar o cara. Empurrar não, né? Estourar uma bola num Gandula, mas o Gandula sacaneou ele. Irmão. Pelo amor de Deus, isso não é postura, todo mundo olhou e falou, nossa, que papelão. Então, assim... Eu acho que o Rafinha pode entregar muito ainda. Agora, o Rafinha também precisa entender a posição que ele se encontra hoje. E o torcedor do São Paulo também. Obviamente que, é o São Paulo, a gente sabe da grandeza do São Paulo, mas a gente tem que entender a situação do São Paulo agora. E aí, tava pipocando agora, ontem no Twitter, as expectativas da diretoria do São Paulo para o ano. Final do Sul-Americano, G6, É muita coisa. Eu acho que são metas difíceis de serem alcançadas. Eu não sei se o São Paulo, e até politicamente, principalmente, né? Porque ali é a raiz de tudo, né? Não sei se o São Paulo está preparado para isso, para chegar nos objetivos que está querendo traçar para 2022, sinceramente. Mas depois que aconteceu, né, no conselho aí agora... Ainda mais agora, mas assim, futebol é uma loucura, né? O Grêmio a gente cotava pra G4, o título brasileiro, ele caiu. Então, sim, né? Pra gente pagar mico no fim do ano, printar e pagar mico no fim do ano.